A gente então vai conversar sobre o caso, né, clínico do oftalmo. Se vocês têm alguma dúvida, algumas dúvidas, ou se vocês tiverem dúvidas também sobre a aula, a gente pode tirar essas dúvidas aqui. Eu tenho dúvida, acho que já tem dúvida no chat também. Eu vou começar então perguntando sobre o diagnóstico do glaucoma. Se o clínico pode fazer ele, por exemplo, na APS, sem fazer exame complementar, ele pode dar o diagnóstico de glaucoma e tratar o glaucoma na APS sem que ele passe por um especialista? Então, André, assim, o diagnóstico do glaucoma, o ideal é que o clínico saiba fazer, porque é uma patologia que chega muito em pronto-socorro, né? E o diagnóstico ele pode ser feito principalmente porque o paciente tem uma dor característica, que é a dor no olho, irradiada para o mesmo lado da face. Então, ele tem a dor no olho e a cabeça do mesmo lado dói. E é uma dor que caracteristicamente vem com náuseas e vômitos, né? E, além disso, ele tem a vermelhidão, né, hiperemia ocular, e ele tem uma mediumidríase. Então, a pupila fica numa midríase média e não responsiva. Então, a gente joga a luz e a pupila não responde. Então, é possível, né, somando todos esses sintomas, que o clínico suspeite do glaucoma. O tratamento é um pouco mais complicado. Ele pode iniciar o tratamento no pronto-socorro, na UBS, com manitol, que é aquela droga que faz endovenosa é um diurético, né, para baixar a pressão do olho. Ele pode usar pilocarpina para tentar, é um colírio que contrai a pupila para tirar o paciente da crise, mas idealmente, depois de feito o diagnóstico, o clínico ele deve encaminhar o paciente, porque o principal tratamento que a gente faz na crise do glaucoma agudo é usar laser, é fazer um canalzinho usando laser, chama iridectomia, para tirar o paciente da crise, para ele não ter novas crises, né? Então, como isso só o oftalmologista é capaz de fazer, porque envolve a semiologia armada, né, com os equipamentos, envolve laser, né? Então, vai acabar sendo pelo oftalmologista. Mas o diagnóstico inicial, ele pode e deve ser feito pelo clínico, quando o paciente chega no pronto-socorro. Eu acho que o mais importante é que o clínico saiba reconhecer e saiba que isso é uma urgência que precisa ser encaminhado imediatamente, né? Se vocês, como não oftalmologistas, conseguirem fazer o diagnóstico e encaminhar no momento certo, vocês já cumpriram a missão de vocês. Certo. Doutor, esse quadro que o senhor fala é de um caso mais agudo do glaucoma, né? Tipo, o glaucoma de ângulo fechado. Mas e naqueles E, casos que a maioria, que a gente estava estudando, pelo menos viu que a maioria que é o glaucoma de ângulo aberto e que ele tem uma evolução mais insidiosa. Esse talvez ficaria mais difícil para a gente identificar ele, porque o paciente não vai nem referir nem mesmo tipo perda de acuidade visual, até que esteja já avançado esse glaucoma. o glaucoma crônico, ele é uma entidade insidiosa, né? E que em 85% das vezes não dá sintoma, né? Então, o glaucoma de ângulo fechado que dá crise responde no Brasil por mais ou menos 15% dos glaucomas. Então, a grande maioria, o paciente não sente nada e ele sequer sabe que tem a doença. Aí, esse diagnóstico é feito pelo oftalmologista. Então, esse diagnóstico ele é feito geralmente na consulta de rotina, quando o oftalmologista mede a pressão ocular e olha o nervo óptico, né? Esse o clínico não consegue fazer. Na verdade, você não consegue fazer sem os recursos, né, de equipamento que a gente usa no consultório. Certo, a minha dúvida era mais nesse sentido. Isso aí é importante, André, porque assim, o glaucoma nos países em desenvolvimento, ele é a primeira causa de cegueira irreversível, né? E é muito difícil você conseguir reduzir
a quantidade de cegueira por glaucoma, porque ela depende muito do paciente passar com o oftalmologista de rotina e de um exame oftalmológico bem feito, né? Então, o oftalmologista ele tem que medir a pressão do olho, ele tem que olhar fundo de olho, ele tem que pedir campo visual quando existe suspeita. Então, por isso que vocês veem muitas vezes na televisão as campanhas de glaucoma. Então, na campanha de glaucoma, a gente faz uma busca ativa em que a gente mede a pressão de 4, 5 mil pessoas em um dia, junta todo mundo e faz um mutirão para buscar ativamente o glaucoma. E a gente faz isso porque naqueles pacientes que não têm acesso à consulta oftalmológica, se esses pacientes tiverem glaucoma, eles não vão ser diagnosticados e o glaucoma vai avançar, né? Então, o glaucoma ele depende do diagnóstico, o glaucoma crônico, né, pelo oftalmologista e das buscas ativas que a gente faz nas campanhas, né? Mas sempre os oftalmologistas fazendo o diagnóstico. Certo. Assim, aqui na saúde nossa, no Brasil, de uma forma geral, esses pacientes com glaucoma crônico, eles já chegam numa fase mais avançada para o diagnóstico ou se consegue fazer precocemente esse diagnóstico na maioria dos casos? Então, tem uma diferença muito grande entre a medicina privada e a medicina pública no Brasil. Na medicina privada, de convênios, de operadoras de saúde, o paciente geralmente chega numa fase mais precoce, porque ele tem acesso, então ele consegue fazer uma consulta de rotina a cada ano ou a cada 2 anos. Enquanto que na saúde pública, o paciente demora muito para conseguir uma consulta e, infelizmente, geralmente chega numa fase mais avançada. Certo. Eu vou fazer uma pergunta da Camille, está no chat, não sei se o senhor consegue ver aí, mas eu vou ler aqui para o senhor. Doutor, a minha dúvida é sobre a última questão que relacionava a presbiopia e se o óculos seriam efetivos. Se seria efetivo a depender do grau da paciente. Porque se ela tiver miopia, que é uma lente negativa, e o grau de presbiopia for equivalente, isso não se anula? Acho que é uma das perguntas, né? Aí traz o dado da paciente, né? Que é o... Esse caso é o caso clínico da tutoria? Sim, acho que é a última pergunta do caso clínico da tutoria. Será? Mas o caso clínico era aquele da paciente que tinha glaucoma? Ela tinha glaucoma há 8 anos e ela tinha um exame, né, de perda visual 20/40 para longe e J3 para perto, né? E aí a pergunta fala se o óculos ajudaria no diagnóstico, uma coisa assim. Mas eu acho que a pergunta da Camila é diferente em relação a isso. Vocês desculpem, é porque esse caso, eu achei que vocês estivessem com o caso do glaucoma agudo. Não é o caso do glaucoma agudo? Olha, doutor, eu posso ler o caso para o senhor. Ele é bem pequeno, não sei se é o mesmo. É a paciente JSA, 42 anos, casada, parda, natural de MS, encaminhada por apresentar baixa acuidade visual progressiva há 2 anos, mais vermelhidão no olho esquerdo. E aí a história pregressa de diabetes há 15 anos, hipertensão há 10 anos, uso de beta-bloqueador tópico, hipoglicemia oral e antihipertensivo oral. A história oftalmológica pregressa de glaucoma de 8 anos, e aí falar acuidade visual 20/40 em ambos os olhos para longe e J3 para perto em ambos os olhos. Ponto. Esse é o caso. Aí a pergunta da Esther, eu acho que é a última pergunta, deixa eu ver qual é a pergunta aqui. O uso de óculos poderia solucionar o problema da paciente em caso de presbiopia? Essa é a pergunta. Tá legal, vocês desculpem, eu tinha mandado um caso e o outro docente fez esse caso, eu achei que estivesse usando o meu caso, que era outro. Por isso que a doutora Daniela, inclusive, ela que foi a tutora de vocês, né? Uhum. A doutora Daniela Otorrino, né? Isso. Que ela entrou em contato falando que vocês tiveram muitas dúvidas, eu achei estranho, porque ninguém tinha tido dúvida até então, no caso aqui, mudou o caso. Tá legal. Então, deixa eu me inteirar, não estava sabendo desse que tinha sido mudado.
É assim, eu estou lendo a pergunta dela aqui, da Camille. Isso, é assim. A presbiopia, ela se anula com a miopia, mas nesse caso, o paciente, ela tem 20/40 para longe, J3 para perto, né? J3, na tabela, esse J significa Jäger, que é o cara que descreveu essa tabelinha, que bolou essa tabelinha. Então, J6 seria letras muito grandes, J1 seriam as letras menores, né? Então, J3 você está no meio da tabela ali. Então, esse paciente enxerga mal para perto, né? Então, mesmo que ela tenha miopia, se você colocar a adição, que é o grau de presbiopia, você vai ter uma melhora da qualidade de visão dela para perto. A adição, esse grau da presbiopia que a gente coloca para o paciente ler, funciona como se fosse uma lupa. Então, você tem um aumento do tamanho das letras, ou dos números, né? No caso da tabela de Jäger, você tem letras e números, e aí você tem uma melhora da qualidade de visão. Então, ela teria, sim, seria possível. Você fala o grau que a paciente tem para longe, o grau de miopia? Não fala. Não temos. Não, tá ótimo. Então, ela é 20/40, é um grau de miopia leve, ela vai ter 0,75 a 1 grau. E aí, quando você coloca a presbiopia, você vai colocar uma adição. Qual que é a idade da paciente? 42, se eu não me engano. Isso. Então, com 42 anos, você tem uma perda leve para perto. 42 anos, é isso mesmo. Você tem uma perda leve. Mas quando você coloca a adição, essa paciente vai precisar de 1 grau e meio de adição. Então, vamos supor que ela tenha 0,75 de miopia para longe. Então, ela tem menos 0,75. Se a gente usar 1,5 grau para perto, mais 1,5, a gente vai ter um residual de mais 0,75. Certo? Vocês entenderam o raciocínio? Sim. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. A presbiopia, ela se inicia, a gente viu que por volta de 40 anos, mais ou menos, começa esse fenômeno. Ele é progressivo, ou seja, ele vai piorando ao longo do tempo, ou ele progride pouco e já estabiliza? Ele progride até normalmente os 49, 50 anos. Certo. Natália, obrigado por ter mandado aqui o caso. Agora eu estou conseguindo ler aqui direitinho. Professor, que a gente realmente teve muita dificuldade para entender o caso, porque parece que falta algumas informações, sabe? Porque falou que ela chegou com o olho vermelho, mas não deu se tinha dor, se tinha secreção, se tinha qualquer outra coisa. Aí ficou um pouco difícil para responder as questões. Eu entendi a dúvida de vocês. Eu até falei com a Daniela, eu falei, mas que estranho eles terem as dúvidas, mas realmente o caso está muito sucinto, né? Não tem. Tá legal. Vocês podem me mandar também as perguntas do caso? Vou pegar aqui, eu já escrevo. Enquanto a Natália vai escrevendo, eu vou fazer minha próxima pergunta, doutor, que é sobre o olho vermelho. Na APS, a gente, enquanto clínico, o que a gente pode e deve tratar e o que a gente deve encaminhar para o serviço de oftalmologia especializada? Então, ótima pergunta, né, André? Porque, assim, talvez seja a pergunta mais importante ser respondida. Você conseguir responder essa pergunta, você fez um curso muito bem feito. Porque, na verdade, é assim, o olho vermelho é um capítulo de livro, porque a síndrome do olho vermelho, porque ela envolve dezenas de patologias. Então, qualquer quadro inflamatório ou infeccioso do olho, ou tumoral, cursa com vermelhidão, com hiperemia. Então, você tem uma gama muito grande, né, de patologias que cursam com esse achado. Quais as patologias que você vai tratar? São aquelas patologias mais leves, né, como a gente viu na aula. Então, por exemplo, um corpo estranho no olho, geralmente o olho fica vermelho, uma conjuntivite, você vai conseguir tratar. Um ordelo, né, um terçol, um calásio,
todas essas você vai conseguir tratar no posto de saúde. Agora, aquelas síndromes, né, uveíticas, que são inflamações intraoculares, os glaucomas, os traumas mais graves, as celulites, esses casos eles têm que ser encaminhados, né? Então, olho vermelho é uma gama muito grande, mas você tem que diferenciar, quer dizer, qual patologia e daí você vai decidir por encaminhar ou não. Mas, basicamente, as que vocês vão tratar, as principais, são corpo estranho ocular, conjuntivite, corpo estranho, conjuntivite, os ordelos e os caláceos. Acho que basicamente isso, né? São as que têm maior prevalência, né? Maior incidência. Então, vocês vão pegar essas aí. E o resto, as outras que são comuns, né? Que são traumas. O trauma, eu acho que tem que ser encaminhado, porque o trauma cursa com uveíte, pode ter descolamento de retina, pode ter aumento da pressão, pode ter perfuração, né? Então, trauma é muito comum. Os glaucomas agudos, né, que a gente tem que reconhecer e tratar, e as celulites, eu acho que são esses os casos mais comuns. E todos esses últimos, né, eles têm que ser encaminhados. Certo. Eu acho que ajudou bastante isso, porque a gente fica, às vezes, um pouco com dúvida, né? Principalmente fazer o diagnóstico diferencial do olho vermelho, porque são muitas etiologias, né? Olha, deixa eu responder as perguntas aqui para vocês. Aliás, a doutora Daniela falou que vocês podem alterar as respostas de vocês depois da discussão até acho que às 18 horas ou 19 horas. Vou confirmar aqui. Então, olha só, ele fala se a idade e o sexo interferem, né, no risco para glaucoma. Então, a idade, principalmente, é sim um fator de risco. Quanto mais velho o paciente for, maior o risco de ter glaucoma, né? Ela colocou assim, avisar que eles podem entrar de novo até hoje à noite. Então, hoje à noite vai estar aberto ainda para vocês responderem. Então, a idade é um fator predisponente, e sexo tem uma leve predileção no sexo feminino, né, para o risco de glaucoma. Mas a idade é mais importante, né, a idade realmente interfere. Seria possível fazer o diagnóstico desse caso em UBS? Acho que isso que motivou a sua pergunta, né? Foi também, tipo, foi um motivador da pergunta, assim. Essa pergunta foi uma das que gerou mais dúvida, porque não explicou qual o diagnóstico de quê. Pois é, exatamente, né? Qual o diagnóstico? Eu estava lendo agora. Na verdade, seria possível fazer o diagnóstico desse caso? Não, esse caso não daria para você diagnosticar, né? Não dá para saber o que é. Você precisa de um exame oftalmológico completo para saber se essa vermelhidão está vindo do glaucoma, né? Se essa baixa visual progressiva é só grau de óculos ou se tem a ver com esse diabetes há 15 anos, né? Então, uma paciente de 42 anos com diabetes há 15, é um diabetes agressivo, né? Então, a gente fica entre a retinopatia diabética, o glaucoma, né, como baixa de acuidade visual, ou uma alteração de grau, refrativa mesmo, né? E as três, elas só vão ser diagnosticadas dentro de um consultório oftalmológico. Então, não dá para fazer o diagnóstico no OBS. Vamos ver, em que momento o paciente deveria ser encaminhado a um oftalmologista? Assim, quando a gente tem uma baixa acuidade visual a esclarecer, mas que é insidiosa, ela é lentamente progressiva, a gente tem que encaminhar, mas não como uma urgência, né? Quando essa baixa visual é muito aguda ou muito severa, aí a gente tem que encaminhar com mais urgência, né? Então, em que momento o paciente deveria ser encaminhado ao oftalmologista? Nesse momento agora, só que não na urgência, né? Não precisa preparar a ambulância e mandar amanhã.
mas fazer um encaminhamento para fazer hoje um encaminhamento para na vaga ele passar numa consulta oftalmológica. Professor, eu tive uma dúvida. Fala que ela tem um diagnóstico de glaucoma faz 8 anos. O acompanhamento de glaucoma não é ideal que se faça no oftalmologista para fazer os exames de tempos em tempos? Tipo, a campimetria, medir a pressão intraocular. Aí eu não entendi por que ela não estava acompanhando no oftalmologista. Ela tem que acompanhar no oftalmologista, sem dúvida. É isso daí. Então, se ela não tiver, se essa paciente com essa história não tiver fazendo acompanhamento no oftalmologista, ela está muito, muito vulnerável, né, ao glaucoma, a uma evolução de glaucoma. Porque existe uma interação do glaucoma com diabetes, né, e em pacientes jovens, o glaucoma ele costuma ser mais agressivo, né, e ela tem que fazer um segmento bem próximo e bem atento, né, com o oftalmologista. Não dá para fazer acompanhamento, tipo, na UBS, né? Não dá. Não dá. Isso é uma coisa legal da oftalmologia como profissão. A grande maioria dos casos, eles têm que ser acompanhados pela gente exclusivamente, né? A gente não, outros profissionais, eles não conseguem fazer o acompanhamento, o tratamento, o segmento, né, os exames e as cirurgias. Então, a gente tem uma certa liberdade em relação a isso, né? Tem aquela frase, oftalmo ninguém põe a mão. E é verdade isso, mas ninguém põe a mão porque não dá, né? Você não consegue fazer o segmento. Como que você vai medir a pressão ocular no posto de saúde? Quer dizer, não tem como você medir a pressão. Como que você vai fazer uma avaliação do nervo num posto de saúde para saber se o glaucoma está progredindo ou não? Campo visual em posto de saúde, não tem. Então, a gente não tem, na verdade, você não tem como fazer o segmento dessa paciente, a não ser, né, num serviço oftalmológico, seja SUS, seja de consultório, mas num serviço que você tenha oftalmologista e aparelhagem para fazer o segmento, né? Professor, então, na dúvida da etiologia, é sempre recomendado fazer o encaminhamento. Sem dúvida. Na oftalmo, na dúvida, encaminha. Você só precisa saber o momento de encaminhar, né? Se você encaminhar hoje, se existe um risco de perda visual aguda, ou um risco de ter uma piora do quadro, ou se você encaminha na vaga. Acho que essa que é a grande questão aí para vocês, né? Mas, na dúvida, encaminhar. Não tem outro jeito, né? Você pode abrir o livro, estudar e você não vai conseguir fazer o diagnóstico, né? Precisa de muito equipamento, então você acaba tendo que encaminhar. Certo. Outra questão aqui, saber o grau dos óculos da paciente poderia auxiliar no diagnóstico? Isso aqui ele colocou provavelmente porque o paciente que está com diabetes descompensado, ele faz uma miopia, uma falsa miopia, ele faz uma miopia temporária, né? E assim, saber o grau dos óculos auxilia a gente em algumas coisas. Então, vocês lembram da aula, a crise de glaucoma é mais comum nos pacientes hipermétropes, né? Então, por exemplo, o glaucoma de ângulo fechado, ele é muito comum em hipermétrope. Nos míopes, a gente já pensaria num glaucoma crônico, né? Um glaucoma de ângulo aberto, que é mais crônico, ele não dá crise, né? Então, a gente tem algumas coisas que auxiliam, né? Pode auxiliar o diagnóstico? Pode. Você não vai fazer diagnóstico só pelo grau dos óculos, mas auxilia sim. Essa pergunta vocês conseguiram responder do grau dos óculos? Foi um pouco difícil, a gente não tinha a gente não tinha esse feeling de saber isso. Tipo, embora a gente tenha lido, agora que o senhor falou, eu vi que, tipo, principalmente no glaucoma de ângulo
fechado, né, é o hipermetropia, e no de ângulo aberto a miopia, mas eu não consegui fazer o link se isso ajudaria no diagnóstico. É a mesma coisa aqui, professor. Eu sou o Carlos, eu não falei ainda, só para dizer. Essa questão eu também coloquei mais como fator de risco, porque foi o que eu tinha visto na literatura, né? Mas eu não correlacionei a fisiopatologia. Eu vi que era risco hipermetropia de alto grau, miopia de alto grau, né? Para suas respectivas patologias de glaucoma. Isso, a miopia de alto grau, bem lembrado, Carlos, a miopia de alto grau, ela é fator de risco para glaucoma. Isso. Mas é uma pergunta difícil, assim, porque ela envolve não é só você ler, aqui envolve uma certa experiência clínica, né, que vocês não têm naturalmente, né. É uma pergunta difícil para a fase de vocês, sabe? Acho que um pouco foi, o caso foi sucinto, as perguntas foram um pouco específicas. Para mim são 3 diagnósticos no caso, tipo, tem o distúrbio de refração, tem o glaucoma e tem o olho vermelho. Então a pergunta ela ficou aberta, porque ela fala do diagnóstico, mas não se refere se é o glaucoma, se é o olho vermelho, se é o distúrbio de refração. Então, provavelmente deve ter algumas respostas meio variadas nessa questão aí. Eu respondi sobre o glaucoma, especificamente. Não sei se está certo, mas... E esse caso, ele poderia ser mais bem explorado, né, nas perguntas, principalmente porque aqui não tem pergunta sobre o diabetes, né? Não. Então, você tem no mesmo caso, o diabetes ele é fator de risco para catarata, então a catarata aparece mais precocemente. O diabetes ele tem uma interação com o glaucoma e ele gera a retinopatia diabética. Então, catarata, glaucoma e diabetes são as 3 principais causas de cegueira, né? Então, a gente tem no mesmo caso as três principais causas de cegueira e a gente não explorou isso, né? Você vê que não foi... Você fecha, por favor, a porta aqui, por favor, tá fazendo barulho, eu tô dando uma aula. Vai. Desculpa, gente, só pedi para fechar a porta, que o pessoal aqui na clínica sextou aqui. Tá certo. Então, a gente poderia explorar mais essa parte dessas patologias, que são as 3 patologias que mais cegam, né? E essa paciente tem as 3. E eu acho que, se a gente fosse pensar, essa paciente, o risco dela perder a visão por diabetes é imenso, né? O diabetes, o principal fator que faz lesão, né, na retinopatia diabética é o tempo de evolução da doença. Então, uma paciente que começou esse diagnóstico com, sei lá, quantos anos, 17 anos, ela deve ter tido o diagnóstico, ou 27, não sei. 27 anos. Muito cedo, né? Então, se você pensar que ela vai viver 70, 80 anos, muito provavelmente ela vai ter uma retinopatia diabética muito grave no futuro, né? Mesmo que ela controle muito bem o diabetes. E o glaucoma também, porque o descontrole do diabetes gera um descontrole de glaucoma, especialmente quando a gente tem neovasos. O diabetes ele gera um tipo de glaucoma chamado glaucoma neovascular, que é um glaucoma extremamente agressivo, de difícil controle. Então, é uma paciente assim de altíssimo risco para cegueira, né? Porque ela tem essas 2 doenças e provavelmente ela vai ter catarata precoce. Né? Então, de novo, são as 3 principais causas de cegueira, só que a catarata reversível, as outras 2, né, diabetes e glaucoma, irreversível. Eu não tenho mais dúvidas, professor. Minhas dúvidas acabaram em relação ao caso. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. E tem a questão 6 ainda, né? Tipo, o uso do óculos poderia solucionar o problema da paciente em caso de presbiopia? Sim, vai ajudar, ela vai conseguir enxergar, né? Vai conseguir solucionar a presbiopia, sim. Resolveria.
Mas é assim, resolveria se essa baixa acuidade visual dela for exclusivamente pelo problema refrativo, pelo grau, né? Porque aqui você pode ter lesão de retina pelo diabetes, e aí não adianta você tratar com óculos. Você pode ter catarata precoce por causa do tempo de evolução do diabetes também. E aí não adiantaria você prescrever óculos, né? E a lesão de glaucoma ela tá menos provável porque lesaria periférico, né? E não a visão central. Mas assumindo que essa paciente tenha só a presbiopia, né? Que a baixa de visão dela para perto seja exclusivamente do grau, óculos ajudaria, né? Mas a gente teria que descartar lesão pelo diabetes e catarata, que são muito prováveis no caso dela, e nesses dois casos, mesmo passando óculos, a visão de perto não melhoraria, porque o problema não é o grau, né? O problema é o olho, né? Certo. No glaucoma crônico, você vai perdendo a visão mais periférica, né? Vai fazendo a visão em tubo. No glaucoma agudo, como que funciona isso da perda da visão? Ele é mesmo de fora para dentro também, periférico para central, ou ele é É geral? igual. É É geral. igual, só que é muito mais rápido, né? Mas é igual, é igual. A perda é igualzinha, ela vem de fora para dentro, mas ela às vezes acontece em 24, 48 horas, né? Às vezes você fica com um campo tubular, com uma perda completa em poucas horas ou poucos dias. Mas é sempre de fora para dentro. E é de fora para dentro porque, assim, na retina, existe uma população de neurônios que ela sai direto do nervo óptico para a mácula. Chama feixe papilomacular. Esse feixe papilomacular, essas células são as mais resistentes que tem na retina. E as células periféricas, os neurônios periféricos da retina, eles são mais frágeis. Então, a morte dos neurônios periféricos, ela acontece primeiro. Então, por isso que você vai tendo uma perda periférica, porque aqueles neurônios, eles são muito frágeis. E aí, os neurônios do feixe papilomacular, eles são extremamente resistentes. Então, os outros vão morrendo, 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 mas a visão central, que é a visão pela qual esses neurônios são responsáveis, do feixe papilomacular, eles vão ficando preservados até as últimas fases da doença. Tá certo. Minhas dúvidas agora acho que finalizaram, doutor. E aí, gente, só o André fala na turma? E o Carlos, né? Então, tínhamos, professor. Tem gente também que tem problema com o microfone, né? Ah, legal. E complica a situação também. Mas pode digitar, né? Não tem problema. Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao aumento da pressão intraocular com a hipertensão. Se tem relação ou se não tem relação. Eu não entendi isso. Como é que é, Rebeca? A hipertensão tem relação com o aumento da pressão intraocular ou não? São mecanismos diferentes. São mecanismos diferentes. É assim, elas são independentes, não tem uma relação direta. Então, às vezes, uma está muito alta, a outra está muito baixa e vice-versa. Mas os pacientes hipertensos, eles têm um risco aumentado de ter glaucoma, né? Então, um dos fatores de risco para glaucoma é a hipertensão arterial, mas elas funcionam por mecanismos diferentes. E Certo. a Esther perguntou aqui se a correção do caso está relacionado com o caso que temos ou que o senhor tem. Com esse caso que vocês têm, né? Esse caso que vocês têm é o caso que está valendo. Professor, eu queria saber se a gente vai aprender quando estiver passando na clínica a ver o fundo de olho, porque eu não entendi muito as classificações do glaucoma, que ele ficou explicando da escavação e não sei o que, e aí eu tive muita dificuldade para entender.
Ó, A gente Natália, aprende isso? eu acho que vocês não vão ter muitos ambulatórios, na verdade, né? Não sei nem se vocês vão ter algum ambulatório de glaucoma. Mas ver fundo de olho não é uma coisa tão fácil. O R1 vai conseguir ver fundo de olho com precisão lá sabe, no fim do primeiro semestre. Então, muito provavelmente, se vocês conseguirem ver algum fundo de olho no ambulatório, vocês vão ver en passant, sabe? Vão ver o nervo passando, mais ou menos, sabe, rapidinho, mas é difícil de ver. Então, é uma coisa que, no ensino da oftalmologia, a gente não tem esse objetivo de ensinar vocês a ver fundo de olho, porque é difícil, precisa de muito treino, né? Mas, é assim, eu acho que vocês têm que entender o que que a gente faz com as informações, né, quando a gente vê o fundo de olho. Então, por exemplo, o que significa uma escavação, o que significa uma drusa, o que significa um exudato algodonoso, o que significa um microneurisma, né? Isso é importante que vocês saibam, né? Então, no glaucoma, o que que a gente vê? Basicamente, escavação. O que que é escavação? O nervo óptico, ele entra as células do nervo óptico, os neurônios, eles é como se fosse, imagina você pegar um feixe de cabelo assim na sua mão. Então você tem várias fibras, né, passando por um canal. A sua mão seria o nervo óptico e as fibras seriam a sua mão seria o canal óptico e as fibras seriam as fibras do nervo, né? Então, basicamente é isso que é o nervo óptico quando você olha lá no fundo do olho e vê aquela bolinha, né? Só que essa bolinha, no meio tem um espaço onde não existem fibras. Então, essas fibras elas estão distribuídas, seriam assim no contorno do seu dedo, no contorno da sua mão. E no meio a gente tem um buraquinho onde tem ausência de fibras, né? Então, essa é a escavação. Quando as fibras vão morrendo, vai a parte onde não existem fibras, né, vai aumentando. Então o espaço vazio vai aumentando. Então por isso a escavação aumenta no glaucoma, porque ocorre uma morte celular, essas fibras vão morrendo e onde antes havia fibras e depois passa a não haver, a gente tem esse espaço vago, né? Então isso é o aumento da escavação que a gente vê no glaucoma. Então acho isso mais importante do que você conseguir ver a escavação, né? Ver a escavação é uma coisa para quem vai fazer oftalmologia, para quem está treinado, né? Antigamente usava-se muito o oftalmoscópio direto para fazer esses diagnósticos, né? Que o cara estava lá, né? Imagina o médico numa cidade do interior, não tinha como encaminhar, não tinha nenhum recurso de... Foi isso que eu vi, que era um recurso. Mas, por exemplo, na UBS você não tem nada. Se você faz o fundo de olho bem feito, você consegue descobrir um monte de coisa, por exemplo. É Mas a verdade. gente não sabe, geralmente. É difícil, né? O oftalmoscópio direto, ele é um aparelho difícil, para você, mas assim, se você treinar, você vai conseguir ver a escavação. Mas sabe o que vai acontecer? 99% de vocês, dos médicos da sua turma, não vão precisar ver uma escavação com oftalmoscópio direto. Vão suspeitar e encaminhar. Vai ter um oftalmologista na cidade, ou na cidade vizinha, ou na capital, daquele estado que vocês estiverem, e vocês vão encaminhar, né? Então, é muito pouco provável que vocês precisem, de fato, ver escavação no posto de saúde. Mas tem como, tem como. Se vocês quiserem, vocês vão treinando e vocês vão conseguir ver, né? A gente dá umas dicas e aí vocês vão ver uma escavação no ambulatório de glaucoma, mas assim, eu acho ainda muito pouco. Eu acho que o foco não é aí. O foco é você saber o que fazer com isso, né? Você viu a escavação, e aí? Escavação significa o quê? Significa que o paciente tem glaucoma, pode não estar controlado e que você tem que encaminhar, né? Eu acho que isso é muito mais importante, né?
e também exudatos, hemorragias, né, as microhemorragias, os microaneurismas, dá para ver isso tudo. Os achados da retinopatia diabética. Aí saber que quando o paciente tem isso, ele precisa ser encaminhado, né, para fazer avaliação de fundo de olho para tratar a retinopatia diabética. Obrigada. Bom, quem que foi? A Daiane que perguntou sobre as moscas volantes, né? Então é o seguinte, Daiane, o olho, a câmara vítrea é preenchida pelo vítreo, né, o humor vítreo, e ele está colado na retina. Quando, por algum motivo, esse vítreo se descola, ele afasta da retina, ele descola e ele cria condensações. E essas condensações no vítreo, a gente percebe como as moscas volantes, que são manchas, né, pontos pretos na visão, e que o paciente percebe, principalmente quando olha para um local muito iluminado, né? Então, a mosca volante é isso, são condensações no vítreo, a gente chama de floaters, né? Então, os floaters no vítreo são as condensações, dão o sintoma que é a mosca volante. E a outra pergunta da Daiane é qual a diferença do LASIK para o PRK nas cirurgias corretivas, né? As cirurgias refrativas. Então, é assim, as duas cirurgias, elas fazem uma mudança da curvatura da córnea. Então, a gente tem a córnea, o laser é feito em cima da córnea. Na miopia, a gente aplana a córnea. Então, a córnea é muito curva, a gente faz o laser, a córnea fica mais plana. O PRK, a gente usa o laser direto na córnea. Então, ele é como se ele arrancasse um pedacinho da córnea e a córnea cicatriza numa posição mais plana. No LASIK, a gente faz um corte na espessura da córnea, a gente levanta uma tampinha. É uma tampinha mesmo, chama flap do LASIK. A gente levanta essa tampinha, né, faz o laser no leito da córnea, embaixo da tampinha, aí volta a tampinha para a posição. Tá? Então, a diferença na prática é que o LASIK, como ele não lesa diretamente o epitélio, ele não expõe as terminações nervosas da córnea. Então, o LASIK é uma cirurgia que dói menos. Mas você sempre fica com uma área de uma cicatrização em que não teve ponto, a gente não dá ponto. Volta, ele cola sozinho, né? Então, numa pancada, num trauma, pode haver descolamento dessa região. Né? O PRK, ele dói mais, mas, por outro lado, quando ele cicatriza, você não tem uma área de instabilidade. Antes, a gente fazia PRK em todo mundo, antes do LASIK. Depois o LASIK apareceu, aí a gente começou a fazer LASIK em todo mundo. Aí, hoje, o que os estudos mostram? Que abaixo de 3 graus e meio, o PRK é melhor. Acima de 7 graus, o LASIK é melhor. E entre 3,5 e 7, os dois são equivalentes. Então, hoje, a convenção é que graus mais baixos a gente usa PRK, graus mais altos a gente usa o LASIK, tá? Porque o resultado é melhor em cada uma dessas indicações.